Meu nome é Madison Lawrence, tenho 32 anos e passei todos os natais da última década me sentindo um objeto de desejo na minha própria família. Este ano deveria ser diferente. Eu finalmente havia construído algo incrível, algo que os faria me ver. Mas, enquanto me sentava à mesa de jantar reluzente, observando todos desembrulharem presentes luxuosos enquanto meu lugar permanecia visivelmente vazio, percebi que alguns padrões nunca mudam. Mal sabiam eles que eu não era mais apenas Madison, a filha do meio esquecida. Agora eu tinha um império. Você está assistindo de algum lugar aconchegante? Se sim, clique em curtir e inscreva-se enquanto eu conto como finalmente virei o jogo. Crescer como filho do meio entre dois irmãos de alto desempenho foi como viver em uma sombra permanente. Meu irmão mais velho, Tyler, agora com 36 anos, sempre foi o filho de ouro. Ele passou pela escola com notas perfeitas, encantou todos os professores e, por fim, se formou na Faculdade de Medicina de Harvard. Agora, ele é um cardiologista respeitado, com uma esposa perfeita, 2 filhos adoráveis e uma casa no bairro mais exclusivo de Boston. Todas as conversas sobre Tyler incluíam palavras como a brilhante e a excepcional. Meus pais praticamente brilhavam sempre que falavam dele. E tem também minha irmã mais nova, Rebecca, de 28 anos, que herdou todos os genes de beleza da nossa família. Aos 16, ela já era modelo para boutiques locais. Aos 20, assinou contrato com uma grande agência de Nova York. Agora, seu rosto estampa capas de revistas e outdoors por todo o país. Ela é linda, carismática e todos se sentem naturalmente atraídos por ela. Minha mãe mantém um álbum de recortes com todos os anúncios e matérias em que Rebecca aparece, exibindo com orgulho a todos que a visitam. E então tenho eu, Madison, perpetuamente presa no meio. Não brilhante o suficiente para competir com Tyler. Não bonita o suficiente para competir com Rebecca. Apenas mediana. Pelo menos, era assim que minha família me fazia sentir. Minhas sólidas notas B+ eram recebidas com Tyler só tirava, e minhas escolhas sensatas de carreira com Rebecca sabia exatamente o que queria na sua idade. Cada conquista que eu alcançava, de alguma forma, se tornava menor quando filtrada pela lente do sucesso dos meus irmãos. Nossas reuniões de Natal em família sempre destacavam essa dinâmica perfeitamente. A tradição de Natal da família Lawrence envolvia trocas de presentes extravagantes que mais pareciam uma performance do que uma celebração de doação. Meus pais, Janet e William, não poupavam esforços para essas demonstrações de afeto, exceto quando se tratava de mim. Ainda me lembro do Natal quando eu tinha 16 anos. O Tyler ganhou um carro novinho com um laço vermelho gigante na entrada da garagem. A Rebecca ganhou uma viagem a Paris para uma experiência cultural antes da faculdade. Eu ganhei um vale-presente para uma livraria e um suéter genérico. Quando tentei esconder minha decepção, minha mãe disse: Madison, não seja ingrata. Nem todo mundo precisa de algo chamativo. Esse padrão continuou ano após ano. No Natal, Tyler ganhou um relógio caro, digno de um futuro médico, enquanto Rebecca ganhou roupas de grife para sua carreira em ascensão. Eu ganhei produtos de banho do shopping. Em outro ano, meus pais presentearam Tyler com a entrada para sua primeira casa e Rebecca com contatos em uma grande agência de modelos. Ganhei eletrodomésticos de cozinha porque você é tão prática, Madison. Quando tentei lidar com a disparidade, disseram-me que eu estava sendo sensível demais ou que estava fazendo de tudo uma competição. Meus sentimentos foram constantemente invalidados até que comecei a acreditar que talvez eu estivesse realmente exagerando. Talvez eu não merecesse o mesmo nível de consideração ou investimento. Essa crença se arraigou profundamente em mim, moldando a forma como eu me via e meu lugar na família. A virada aconteceu durante meu penúltimo ano na universidade dos meus pais, onde fui pressionado a estudar, apesar de querer estudar em outro lugar. Eu estava infeliz, buscando um curso de administração pelo qual não tinha paixão, tentando atender a expectativas que pareciam impossíveis. Depois de um telefonema particularmente duro com meu pai sobre minhas notas decepcionantes, tomei uma decisão que escandalizou minha família: larguei o curso. As consequências foram exatamente tão dramáticas quanto eu esperava. Meu pai se recusou a falar comigo por semanas. Minha mãe chorou por desperdiçar oportunidades. Tyler me deu sermão sobre responsabilidade. E Rebecca simplesmente não conseguia entender por que alguém desistiria de algo certo. Nenhum deles se deu ao trabalho de perguntar o que eu queria.
Com o restante do meu fundo para a faculdade, que era consideravelmente menor do que o que meus irmãos haviam recebido, mudei-me para Seattle, do outro lado do país. Eu precisava de distância, física e emocional, para descobrir quem eu era além das restrições de ser a filha do meio da família Lawrence. Durante anos depois disso, nosso relacionamento se resumia a visitas obrigatórias de férias e telefonemas ocasionais repletos de comentários sutis sobre minhas escolhas de vida. Como vai essa coisa da internet? Meu pai perguntava com desdém. Ainda mexendo em sites? Ou minha mãe, preocupada, você não acha que está na hora de encontrar algo mais estável, querida? Até meus irmãos entraram na onda. Tyler se ofereceu para conversar com algumas pessoas sobre empregos de verdade, enquanto Rebecca sugeriu que eu pelo menos tentasse ser modelo para trabalhos comerciais. Eles também precisam de gente com aparência mediana. O que eles não sabiam, o que eu deliberadamente escondi deles, era que a internet estava se tornando um sucesso impressionante. Tudo começou pequeno, com um site de e-commerce que criei do zero, vendendo agendas personalizadas para empreendedores. Aprendi a programar até altas horas da noite, estudei estratégias de negócios durante o horário de almoço do meu trabalho e reinvesti cada centavo do lucro. Enquanto minha família presumia que eu mal conseguia sobreviver, eu estava secretamente expandindo para vários empreendimentos digitais, um serviço de assinatura para ferramentas de negócios, uma plataforma de educação online, eventualmente, um conjunto de aplicativos de produtividade que chamou a atenção de grandes investidores. Guardei cada sucesso em segredo, em parte porque sabia que eles não o entenderiam ou validariam, mas principalmente porque eu ainda buscava a aprovação deles nos termos deles, e não nos meus. Percebi a ironia de que as mesmas habilidades que minha família desprezava, minha criatividade, minha adaptabilidade, minha compreensão do cenário digital, foram precisamente o que me levaram ao sucesso. Enquanto eles olhavam para trás, para os caminhos tradicionais, eu construía algo para o futuro. Mas velhos hábitos custam a morrer, e todo Natal eu voltava para casa na esperança de que, de alguma forma, este ano fosse diferente. Este ano, eles me veriam. Dezembro marcou 5 anos desde que lancei minha empresa e 10 anos desde que saí da faculdade. À medida que o feriado se aproximava, considerei seriamente pular o Natal anual da família Lawrence pela primeira vez. Minha assistente já havia pesquisado resorts de luxo em Bali, onde eu poderia passar uma semana tranquila em vez de me submeter ao padrão habitual de decepção. Você poderia simplesmente enviar presentes e pronto, sugeriu Natalie enquanto colocava os folhetos brilhantes na minha mesa. Ninguém te culparia. Passei o dedo sobre a imagem de uma piscina infinita com vista para o oceano. A fuga era tentadora. Afinal, eu havia construído uma vida onde podia ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Por que escolher o desconforto? Mas algo em mim precisava de um encerramento. Talvez fosse o marco que meu negócio acabará de atingir. Ou talvez fosse simplesmente hora de parar de esperar por uma validação que eu talvez nunca recebesse. Seja qual for o motivo, acabei respondendo: reserve as passagens de volta, mas deixe Bali como reserva. A verdade é que, apesar de tudo, eu ainda nutria uma pequena e teimosa esperança de que este Natal pudesse ser diferente. Minha empresa, a Nexus Platforms, tinha acabado de adquirir nossa maior concorrente, em um movimento que causou impacto no setor de tecnologia. A aquisição foi destaque na Forbes, com meu retrato estampando uma página dupla sob o título A Revolucionária Silenciosa, como Madison Lawrence construiu um império digital. A avaliação da empresa havia atingido oficialmente 9 dígitos, e especialistas do setor me chamavam de visionária. Pela primeira vez, eu tinha uma prova tangível e inegável do meu sucesso, o tipo de prova que nem mesmo minha família, preocupada com seu status, conseguia ignorar. Talvez agora eles finalmente me vissem, não como a filha do meio decepcionante, mas como a mulher que havia criado algo significativo em seus próprios termos. Preparei presentes modestamente embrulhados para todos, um livro da primeira edição que meu pai havia mencionado querer anos atrás, um broche vintage para minha mãe que combinava com seus brincos favoritos, uma doação para uma fundação de pesquisa médica em nome de Tyler e um retiro de spa de fim de semana para Rebecca. Não escolhi esses presentes para impressionar, mas para mostrar que, apesar de tudo, eu os ouvia todos esses anos. A viagem de volta para o subúrbio de Connecticut onde cresci foi como viajar no tempo. Quando o Uber parou na mansão em estilo colonial dos meus pais, decorada com guirlandas perfeitamente simétricas e luzes brancas cintilantes, respirei fundo. A casa parecia exatamente a mesma, um monumento à tradição e à estabilidade que meus pais valorizavam acima de tudo.
Minha mãe atendeu a porta, com uma expressão de surpresa educada no rosto, como se não tivesse sido ela quem confirmou meu horário de chegada. Madison, você chegou, disse ela, oferecendo um breve abraço com o cheiro de Chanel número 5. Ela deu um passo para trás para me avaliar. Você parece profissional. Que legal. Lá dentro, a casa fervilhava de atividade. Tyler e sua esposa, Amanda, arrumavam os presentes sob a árvore de Natal de 3,6 metros, enquanto seus filhos, Emma e Ethan, brincavam com brinquedos eletrônicos caros demais para suas idades. Rebecca estava recostada graciosamente no sofá, mexendo no celular e, de vez em quando, mostrando algo para nosso pai, que ria com satisfação. Olha quem chegou, anunciou minha mãe sem muito entusiasmo. Afinal, a Madison chegou. Tyler olhou para cima. Oi, Maddie. Que bom que você conseguiu nos encaixar na sua agenda. O apelido que eu sempre odiei. A sutil provocação à minha ausência. Rebecca mal levantou os olhos do celular. Bonito suéter. É novo. Não era. Eu também o tinha usado no Natal passado. Meu pai finalmente notou minha presença. Madison, espero que a viagem não tenha sido distintivo. Não foi muito difícil. Ele imediatamente voltou para o que quer que Rebecca estivesse lhe mostrando. Coloquei meus presentes debaixo da árvore e me ofereci para ajudar com os preparativos do jantar, mas minha mãe me dispensou. A Amanda e eu temos um sistema. Cozinheiros demais e tudo mais. Por que vocês não relaxam? Então, sentei-me à margem das atividades da minha família, observando-os se movimentarem em sua coreografia familiar que, de alguma forma, sempre me excluía. Tyler entreteve a todos com histórias do hospital, enquanto Rebecca compartilhava fofocas sobre celebridades que conhecera em sessões de fotos. Quando tentei mencionar o crescimento recente da minha empresa, meu pai interrompeu para perguntar a Tyler sobre sua opinião sobre o mercado de ações. Mais tarde naquela noite, ouvi uma conversa que não deveria ter ouvido. Parada no corredor, em frente à cozinha, congelei quando a voz da minha mãe soou pela porta entreaberta. Você finalizou o presente, Rebecca? Ela perguntou ao meu pai. Tudo combinado. O apartamento estará pronto até o ano novo. Ela vai ficar emocionada. E a conta de investimento do Tyler foi aberta. Um bom começo para os fundos da faculdade da Emma e do Ethan. Houve uma pausa antes que minha mãe acrescentasse: deveríamos ter comprado algo para Madison? Ela veio até aqui. A resposta do meu pai foi de desdém. O que daríamos a ela? Ela não precisa de nada prático e nunca gostou das coisas que escolhemos antes. Além disso, não esperávamos que ela viesse. Suponho que você tenha razão. Ela parece estar se virando bem sozinha, de qualquer forma. Recolhi-me silenciosamente ao quarto de hóspedes, com a dor familiar da exclusão se instalando em meu peito. Nada havia mudado. Mesmo agora, eles não conseguiam enxergar além de suas percepções de quem eu era, ou melhor, de quem eu não era. Naquela noite, fiquei acordada, debatendo-me entre confrontá-los ou simplesmente suportar mais um Natal como uma reflexão tardia. Uma parte de mim queria ir embora imediatamente, abandonar aquela esperança fútil de reconhecimento. Mas outra parte, a empresária que aprenderá a ver desafios como oportunidades, pensou que talvez houvesse uma abordagem diferente. Decidi esperar para ver como o Natal se desenrolaria. Se o padrão continuasse, talvez fosse hora de eles verem exatamente no que seu filho do meio, tão esquecido, havia se transformado. A manhã de Natal na casa dos Lawrence sempre foi um evento cuidadosamente orquestrado, e este ano não foi exceção. Acordei com o som de música natalina vindo do piano de cauda na sala de estar, onde meu pai tocava canções de Natal enquanto minha mãe supervisionava os empregados da casa na organização do buffet de café da manhã. O aroma de rolinhos de canela, bacon e café fresco enchia o ar. Quando desci, todos já estavam reunidos na sala de estar. Os filhos de Tyler brincavam com brinquedos novos que claramente já tinham sido abertos, enquanto os adultos bebiam mimosas e conversavam animadamente. Lá está ela, disse minha mãe com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Não queríamos te acordar. Você devia estar exausta da viagem. A verdade é que ninguém se deu ao trabalho de me avisar que a família se reuniria cedo. Era uma pequena exceção, mas familiar. A casa estava impecavelmente decorada, como sempre.
Guirlandas frescas decoravam todas as portas, enfeites de vidro soprado à mão adornavam a enorme árvore e obras de arte com temas natalinos substituíam as pinturas habituais. Era uma demonstração da perfeição natalina que minha mãe provavelmente passará semanas planejando. Madison, você se importaria de ajudar na cozinha? Perguntou minha mãe, embora a esposa de Tyler, Amanda, já estivesse amarrada com um avental e ajudando. A Rebecca precisa proteger as mãos para uma sessão de fotos na semana que vem, e o Tyler está entretendo as crianças. Na cozinha, recebi a tarefa de descascar batatas enquanto Amanda e minha mãe preparavam pratos mais complexos, discutindo um evento beneficente do qual ambas haviam participado. Quando tentei entrar na conversa, o assunto mudou repentinamente para designer de interiores da Amanda, alguém que eu naturalmente não conhecia. Depois de uma hora de preparação, nos reunimos para a tradicional foto de Natal da família Lawrence perto da árvore. Eu estava posicionado na extremidade do grupo, facilmente recortável, se desejado. Então chegou a hora do jantar elaborado que minha mãe vinha planejando há meses. A mesa de jantar ocupava toda a extensão da sala, coberta com linho irlandês e posta com a porcelana Vedvold reservada para ocasiões especiais. Marcadores de lugar com caligrafia elegante indicavam os lugares de todos. O meu ficava na extremidade oposta, ao lado dos meus sobrinhos, enquanto meus pais, Tyler e Rebecca ocupavam o centro da mesa, onde a conversa fluía naturalmente. Quando o primeiro prato foi servido, uma sopa de abóbora cabotiá com azeite trufado, meu pai ergueu o copo. Um brinde à família e a mais um ano abençoado. Tyler, parabéns pela nova bolsa de pesquisa do seu departamento. Rebecca, sua capa da Vogue foi espetacular. Ao sucesso contínuo. Copos tilintaram ao redor da mesa. O meu permaneceu intocado enquanto eu esperava por algum reconhecimento da minha presença, mas nenhum veio. Durante o jantar, a conversa girou em torno das realizações e planos dos meus irmãos. Tyler falou sobre o congresso médico que ele faria na Suíça. Rebecca compartilhou detalhes sobre sua próxima campanha para uma marca de moda de luxo. Meus pais estavam radiantes de orgulho, fazendo perguntas complementares e oferecendo apoio entusiasmado. Quando mencionei a recente aquisição da minha empresa, minha mãe assentiu distraidamente antes de se virar para Rebecca. Conte a todos sobre aquele diretor que você conheceu no baile de caridade, querida. Quando a sobremesa foi servida, bolinhos de Natal individuais decorados com açúcar cristalizado, eu já estava em silêncio. Anos desse tratamento me ensinaram que lutar por atenção só tornava a exclusão mais dolorosa. Em vez disso, concentrei-me em ajudar minha sobrinha a cortar a sobremesa, encontrando um pouco de conforto em sua conversa inocente sobre o Papai Noel. Depois do jantar, veio o evento principal, a troca de presentes da família Lawrence. Essa tradição sempre foi domínio do meu pai. Ele ficava perto da árvore, selecionando os presentes um por um, fazendo um breve discurso sobre cada presenteado antes de abrirem seus presentes. Era teatral e exagerado, mas era nossa tradição. Primeiro, anunciou meu pai, pegando um envelope amarrado com uma fita dourada, para Tyler e sua linda família. Tyler aceitou o envelope, abrindo-o e revelando documentos para uma conta de investimento. Estabelecemos um fundo para a faculdade de Emma e Ethan, explicou meu pai. 100 mil para começar, com contribuições anuais a seguir. Tyler abraçou nossos pais, enquanto Amanda os agradecia efusivamente. Isso é incrivelmente generoso, disse ela. As crianças são muito abençoadas por terem vocês como avós. Em seguida, veio o presente de Rebecca, um molho de chaves em uma caixinha de veludo. Para nossa estrela em ascensão, disse meu pai, orgulhoso. Um pied à terra em Manhattan. Sabemos que a viagem de Connecticut tem sido cansativa, e você merece um espaço lindo na cidade. Rebecca gritou de alegria, pulando para abraçar os pais. É exatamente o que eu queria. Vocês são os melhores. Um por um, outros membros da família receberam seus presentes, um cruzeiro de luxo para meus tios, um carro esportivo para meu primo que acabará de se formar na faculdade. Até os empregados da casa receberam envelopes generosos que os fizeram sorrir de satisfação. Sentei-me pacientemente, esperando que me chamassem, enquanto a pilha de presentes diminuía, com um nó familiar se formando no meu estômago. Mesmo assim, mantive a compostura, sorrindo educadamente enquanto os outros exclamavam sobre seus presentes. Finalmente, o último presente foi distribuído, um conjunto de tacos de golfe para o irmão do meu pai, e meu pai deu um passo para trás, batendo palmas em sinal de decisão. Bem,
isso é tudo. Vamos para a sala tomar um café? Um silêncio pesado caiu sobre a sala quando todos perceberam o que tinha acabado de acontecer. Eu tinha sido completamente ignorada, sem presente, sem reconhecimento, nem mesmo um presente simbólico para manter as aparências. Minha mãe foi a primeira a notar, arregalando os olhos ligeiramente. William, disse ela baixinho para meu pai, não tínhamos algo para Madison. Meu pai pareceu momentaneamente confuso, depois envergonhado. Ah, sim. Bem, ele disse, tateando, claramente despreparado, Madison, parece que seu presente atrasou na entrega. Esses problemas com a cadeia de suprimentos, sabe? Mandaremos para o seu apartamento quando chegar. Era uma mentira descarada. Todos nós sabíamos. Rebecca, pelo menos, teve a decência de parecer desconfortável, enquanto Tyler observava seu copo d'água com interesse repentino. A família se mexeu desajeitadamente em seus assentos. Em anos anteriores, eu poderia ter concordado e aceitado essa desculpa, engolindo minha mágoa para manter a fachada de harmonia familiar. Eu poderia ter me oferecido para ajudar a lavar a louça, me tornando útil para me distrair da humilhação. Mas este ano foi diferente. Este ano, eu finalmente havia construído algo de que me orgulhava, algo que tinha valor no mundo além desta sala de jantar e sua dinâmica complexa. Este ano, eu não precisava da validação deles, mas talvez eles precisassem entender as consequências de suas ações. Larguei meu guardanapo com cuidado e sorri. Tudo bem. Na verdade, tenho algo que gostaria de compartilhar com todos vocês. A sala ficou em silêncio enquanto eu me levantava da mesa. Eu podia sentir seus olhares me seguindo, provavelmente esperando que eu me retirasse para o quarto de hóspedes magoado e decepcionado, como já fizera tantas vezes antes. Em vez disso, caminhei calmamente até a entrada onde estava minha mala, abri o bolso da frente e tirei uma revista brilhante e uma pasta fina. Quando voltei para a sala de jantar, minha família estava envolvida em uma conversa informal e constrangedora, claramente tentando superar o momento desconfortável. Meu pai servia mais vinho. Minha mãe se ocupava com os pratos de sobremesa. E meus irmãos mexiam no celular, um comportamento típico de evitação na casa dos Lawrence. Pigarreei enquanto me posicionava à cabeceira da mesa, a posição que meu pai costumava ocupar. Todos os olhares se voltaram para mim com graus variados de curiosidade e apreensão. Achei que seria uma boa hora para compartilhar algumas novidades, disse eu, mantendo a voz firme. Coloquei a revista sobre a mesa e a deslizei para o centro, onde todos pudessem ver a última edição da Forbes, com meu retrato em destaque na capa. O que é isso? Perguntou meu pai, pegando a revista. Essa, respondi, é a edição de dezembro da Forbes, com uma história sobre como construí minha empresa do nada até uma avaliação de 9 dígitos em 5 anos. Uma inspiração coletiva percorreu a sala. Tyler pegou a revista, erguendo as sobrancelhas ao folhear a matéria. Nexus Platforms. Esta é a sua empresa? Sim. A empresa que eu fundei depois de largar a faculdade, a decisão que vocês todos criticaram com tanta veemência. Há uma coisa da internet o que meu pai sempre descartava. Um hobby o que minha mãe sugeriu que eu deixasse de lado para seguir uma carreira de verdade. Abri o portfólio e organizei os documentos um por um, demonstrações financeiras, documentos de aquisição, escrituras de propriedade. No mês passado, adquirimos nosso maior concorrente em um negócio de 87 milhões de dólares. Nossa base de usuários cresceu para mais de 15 milhões em todo o mundo. Empregamos 300 pessoas em 4 escritórios. Fiz uma pausa, permitindo que a informação assimilasse. E sim, eu possuo 62% da empresa. A mão da minha mãe tremia enquanto ela pegava a taça de vinho. Madison, por que você não nos contou? Tentei te contar durante anos. Tentei compartilhar meu trabalho com você, mas você nunca se interessou. Toda vez que eu mencionava meu negócio, o assunto mudava. Cada conquista era recebida com indiferença. Encontrei o olhar de cada um deles diretamente. Por que eu continuaria tentando compartilhar algo que claramente não tinha valor para você? Rebecca olhou fixamente para a revista, seu dedo perfeitamente manicurado traçando meu nome na manchete. Isso diz que você vale mais de 100 milhões de dólares, disse ela, com a voz quase sussurrando. 118 milhões de dólares, segundo a avaliação do mês passado, confirmei, mais do que todos nesta sala juntos.
O rosto do meu pai passou por uma transformação notável, de confusão para descrença e, finalmente, para um interesse calculado que reconheci de seus negócios. Madison, isso é extraordinário. Você deveria ter nos contado. Poderíamos ter ajudado, aconselhado você. Poderia ter ajudado, interrompi gentilmente. Você nunca entendeu a economia digital, pai. Você deixou isso bem claro toda vez que a chamou de moda passageira ou bolha prestes a estourar. Virei-me para me dirigir a todos na mesa. Não compartilhei isso para me gabar ou para deixar ninguém desconfortável. Mas depois de anos sendo ignorada e desvalorizada nesta família, depois de passar por mais um Natal em que sou literalmente a única pessoa que não recebeu um presente, nem mesmo um presente simbólico, achei que era hora de ser honesta. O silêncio que se seguiu foi profundo. Minha tia Júlia foi a primeira a falar. Madison, não tínhamos ideia. Seus pais sempre diziam que você estava se descobrindo ou tentando coisas diferentes. Porque era mais fácil do que admitir que eles não entendiam ou aprovavam minhas escolhas, respondi. Era mais fácil do que reconhecer que o filho do meio não se encaixava na narrativa de sucesso deles. O rosto da minha mãe ficou vermelho de paixão. Isso não é justo, Madison. Nós sempre te apoiamos. Apoiamos mesmo? Perguntei baixinho. Quando foi a última vez que você perguntou sobre o meu trabalho com interesse genuíno? Quando foi que você comemorou minhas conquistas do mesmo jeito que celebra as do Tyler ou da Rebecca? Quando foi que você me fez sentir tão valorizada quanto meus irmãos? O desconforto ao redor da mesa era palpável. Tyler se remexeu na cadeira, parecendo perturbado. Maddi, qual é? Ninguém quis te fazer sentir menos importante. Intenção e impacto são coisas diferentes, Tyler. E é Madison, não Maddi. Eu te peço para não me chamar assim desde que éramos adolescentes. A simples afirmação desse limite, algo que eu jamais teria feito no passado, pareceu surpreendê-lo e fazê-lo se calar. Rebecca, sempre rápida em se adaptar às dinâmicas sociais em constante mudança, foi a primeira a tentar se alinhar ao meu novo status. Isso é incrível, Madison. Eu sempre soube que você era inteligente. Precisa de modelos para alguma de suas peças publicitárias? Posso te apresentar a minha agência. A tentativa transparente de se beneficiar do meu sucesso pode ter sido dolorosa no passado. Agora, simplesmente confirmava o que eu sempre suspeitei sobre o nosso relacionamento. Obrigada, mas trabalhamos com uma agência maravilhosa em Seattle, especializada em tecnologia, sorri educadamente. Eles priorizam a diversidade e a representação autêntica em suas campanhas. Meu pai havia recuperado a compostura, assumindo a mesma personalidade empresarial que eu reconheci ao vê-lo lidar com os desafios da própria carreira. Madison, precisamos conversar sobre seus planos para o futuro. Você já considerou abrir o capital da empresa? Conheço vários banqueiros de investimento que... Pai, interrompi gentilmente, minha empresa tem um dos maiores especialistas em IPOs do país contratado. Estamos planejando nossa estratégia com cuidado. A expressão de surpresa em seu rosto poderia ter sido cômica em outro contexto. Ele não estava acostumado a ser recusado, especialmente por mim. Familiares, que nunca haviam demonstrado muito interesse pela minha vida, de repente me observavam com um respeito renovado. Minha prima Sarah, que mal havia trocado 2 palavras comigo antes, agora me observava com curiosidade descarada. Então, você mora em Seattle agora? Tipo, uma mansão ou algo assim? Tenho uma cobertura no centro da cidade e uma cabana no Lago Washington, respondi simplesmente. Mas viajo com frequência. À medida que o choque inicial passava, a dinâmica na sala começou a mudar perceptivelmente. Familiares que antes estavam reunidos em torno de Tyler e Rebecca agora encontravam motivos para se aproximar de mim. Conversas que antes me excluíam agora eram interrompidas com olhares expectantes, convidando-me a participar. Era exatamente o que eu desejava desesperadamente: ser vista, ser incluída, ser valorizada. Mas agora que estava acontecendo, eu reconhecia o que realmente era: um interesse baseado no que eu podia oferecer, e não em quem eu era. Minha mãe, sempre uma anfitriã gentil, mesmo em situações desconfortáveis, tentou retomar o controle da noite. Bem, que notícia maravilhosa para comemorar. William, talvez devêssemos abrir aquela garrafa especial de champanhe que estamos guardando.
Não será necessário, eu disse, juntando meus documentos. Não vou ficar. Como assim? Perguntou meu pai, genuinamente surpreso. É Natal. Para onde você iria? Reservei uma suíte no Four Seasons na cidade. Meu motorista está esperando. Mas é tempo de família, protestou minha mãe, com um tom de pânico na voz. O Natal perfeito em família estava se desfazendo, e ela não sabia como impedir. Sim, concordei baixinho, é hora da família. E durante anos, passei por essas reuniões me sentindo uma estranha. Hoje ficou bem claro que nada mudou. A única diferença é que agora me valorizo o suficiente para me afastar de situações que me diminuem. Guardei a revista e os documentos na pasta e olhei ao redor da mesa. Desejo a todos um Feliz Natal. Os presentes que trouxe estão debaixo da árvore. Espero que gostem. Quando me virei para sair, Tyler se levantou abruptamente. Madison, espere. Você não pode simplesmente soltar essa bomba e ir embora. Fiz uma pausa. Não estou soltando uma bomba, Tyler. Estou apenas compartilhando a verdade sobre a minha vida, algo que eu teria feito anos atrás se alguém estivesse interessado em ouvir. Com isso, saí da sala de jantar, atravessei o saguão ricamente decorado e saí pela porta da frente, na fria noite de dezembro, onde meu motorista estava de fato. Eles não tinham um presente para mim, nem um presente simbólico. Então, você mostrou a revista e o portfólio para eles? Você devia ter visto a cara deles. Natalie ficou em silêncio por um momento. Foi gratificante finalmente mostrar a eles quem você se tornou? Pensei na pergunta com cuidado. Não se tratava de satisfação. Tratava-se de finalmente assumir a minha verdade sem pedir desculpas. Pela primeira vez, não me encolhi para me encaixar nas expectativas deles. Estou orgulhosa de você, disse ela simplesmente. O que acontece agora? Não sei, admiti, mas seja lá o que for, será nos meus termos. Depois que desligamos, decidi dar uma olhada nas minhas mensagens. As mensagens da minha mãe eram uma mistura de desculpas e justificativas. Não sabíamos que você estava indo tão bem, você deveria ter nos contado, Ian, por favor, volte. Podemos resolver isso. Meu pai foi mais direto, precisamos conversar sobre o seu negócio. Tenho contatos que podem te ajudar. As mensagens de Tyler eram inesperadamente reflexivas, nunca percebi como estávamos fazendo você se sentir. Podemos conversar? A abordagem de Rebecca era previsivelmente egocêntrica. Nossa, Maddi, isso é loucura. Temos tanta coisa para colocar em dia. Além disso, você precisa de um porta-voz para a sua marca? Tenho disponibilidade no próximo trimestre. O resto eram variações de um tema: interesse repentino pela minha vida, perguntas veladas sobre oportunidades em potencial e convites para me conectar. A transparência era quase revigorante após anos de sutil rejeição. Uma batida na porta anunciou a chegada do serviço de quarto. Enquanto saboreava minha refeição em paz e solidão, refleti sobre como este Natal foi diferente do que eu esperava. Voltei para casa na esperança de reconhecimento, talvez até de reconciliação. Em vez disso, encontrei clareza e, surpreendentemente, uma sensação de libertação. Meu telefone tocou novamente e meu pai. Após um momento de hesitação, atendi. Madison, ele começou, com a voz carregada do tom autoritário que usava em negociações comerciais, esse comportamento é inaceitável. Você irritou sua mãe e estragou o jantar de Natal. Algumas coisas nunca mudam. Olá para você também, pai, eu disse. Não seja leviano. Você não pode simplesmente soltar uma bomba dessas e ir embora. É infantil e antiprofissional. Respirei fundo. É mesmo para isso que você ligou? Porque se for, essa conversa acabou. O silêncio do outro lado da linha sugeria que minha resposta o havia surpreendido. Eu nunca tinha falado com ele daquele jeito antes. Olha, ele disse finalmente, se eu tô mudando para um que eu reconheci de quando ele tentava fechar um negócio, acho que começamos com o pé esquerdo. Seu sucesso é impressionante, francamente, estou orgulhoso do que você conquistou, mas você precisa entender como isso parece quando você escondeu isso de nós. Eu não escondi, pai. Tentei compartilhar com você muitas vezes. Você não se interessou. Isso não é verdade,
protestou ele, embora sem convicção. No último dia de ação de graças, mencionei que minha empresa havia conseguido um financiamento considerável. Você mudou de assunto para o novo barco do Tyler. 2 natais atrás, tentei contar à mamãe sobre a abertura do nosso segundo escritório, e ela pediu a Rebecca que mostrasse a todos a nova edição da revista. O silêncio se estendeu entre nós. A verdade é, continuei, que meu sucesso não se encaixa na narrativa que você criou sobre mim. É mais fácil para você me ver como a decepção, como alguém que não conseguiu corresponder às expectativas, do que reconhecer que talvez estivesse errado sobre as minhas escolhas. Isso é injusto, Madison. É mesmo? Então me explique por que, depois de 32 anos, ainda sou a única que não recebe um presente significativo no Natal. Explique por que minhas conquistas são constantemente ignoradas enquanto Tyler e Rebecca são celebrados por cada pequena conquista. Quando ele voltou a falar, sua voz já havia perdido o tom. Não sabíamos sobre a revista, sobre o valor da sua empresa. E esse é exatamente o problema. Meu valor para esta família sempre dependeu de validação externa. Se a Forbes diz que sou bem-sucedido, de repente eu importo. Mas todos os anos de trabalho duro antes disso, a coragem que precisei para seguir meu próprio caminho, nada disso foi valioso para você. Houve outra longa pausa. Sua mãe quer que você volte, disse-lhe finalmente. Vamos almoçar amanhã. A família toda estará lá. Não acho que seja uma boa ideia. Preciso de um pouco de espaço. Madison, ele disse, e percebi um tom de genuína confusão em sua voz, o que você quer de nós? Era uma pergunta que eu não esperava, e me fez perceber que, apesar de tudo, meu pai realmente não entendia a questão. Não quero nada de você, pai. É esse o ponto. Durante anos, eu quis sua aprovação, seu reconhecimento. Eu queria ser valorizada da mesma forma que você valoriza Tyler e Rebecca. Mas não preciso mais disso. Construí uma vida que me realiza, com pessoas que me veem e me apreciam como eu realmente sou. Depois que desligamos, recebi uma mensagem da minha mãe perguntando se ela poderia me visitar no hotel no dia seguinte. Combinei de encontrá-la para um café no saguão. Independentemente do que acontecesse depois, eu sabia que as coisas entre nós nunca mais seriam as mesmas, e isso não era necessariamente ruim. Mais tarde naquela noite, enquanto eu estava sentado à janela observando a neve cair sobre a cidade, percebi que o sentimento de vazio que carreguei por tantos natais havia sido substituído por outra coisa, não exatamente felicidade, mas uma tranquila sensação de paz. Eu finalmente havia parado de esperar que minha família reconhecesse meu valor e o havia abraçado plenamente. Meu telefone tocou com outra mensagem. Era do Tyler, perguntando se poderíamos conversar de verdade, quando as coisas se acalmassem. Acho que te devo um pedido de desculpas, escreveu ele. Vários, na verdade. Foi a primeira comunicação genuína que tive com meu irmão em anos. Eu adoraria, respondi. Enquanto me preparava para dormir, pensei em como era estranho que a falha da minha família em me dar um presente tivesse, no fim das contas, me dado algo muito mais valioso, a coragem de finalmente defender a minha verdade. Os dias que se seguiram ao Natal se desenrolaram de maneiras que eu não poderia ter previsto. A notícia do meu sucesso se espalhou pela família como um incêndio. De repente, parentes que mal haviam me notado em reuniões anteriores começaram a me contatar com mensagens de parabéns e convites para almoçar. Minha prima Alison, que sempre foi mais próxima de Rebecca, postou uma foto nossa de quando éramos crianças com a legenda: "Estou muito orgulhosa da minha brilhante prima Madison e de tudo que ela conquistou." #chefe orgulho da família. Apesar de não termos uma conversa de verdade há mais de uma década. Meu tio David, irmão do meu pai e sócio, ligou para discutir potenciais sinergias entre minha empresa e sua empresa de investimentos. Quando recusei educadamente, citando nossas diferentes abordagens de mercado, ele pareceu genuinamente surpreso. A ideia de que eu talvez não quisesse ou não precisasse de seus contatos comerciais nunca lhe ocorreu. O mais revelador foram os e-mails de parentes distantes e amigos da família perguntando se eu poderia ter oportunidades para seus filhos ou netos. Sarah vai se formar na faculdade de administração nesta primavera e adoraria aprender com alguém tão bem-sucedido quanto você, escreveu a prima da minha mãe, que eu conheci talvez 3 vezes na vida. Estabeleci limites firmes com essas abordagens oportunistas, respondendo com mensagens educadas, mas sem compromisso.
Para consultas mais sinceras, ofereci-me para conectar as pessoas ao nosso departamento de RH pelos canais adequados, a mesma oportunidade disponível para qualquer candidato qualificado. Na manhã seguinte ao Natal, encontrei minha mãe no saguão do hotel, como prometido. Ela parecia um pouco menor, sua postura confiante de sempre diminuída. Vestira-se com cuidado, como sempre, mas seus olhos revelavam uma noite sem dormir. Madison, ela começou depois que nos sentamos com nossos cafés, não sei por onde começar. Que tal contar a verdade? Sugeri gentilmente. Ela girou a pulseira de diamantes no pulso, um presente do meu pai no aniversário de casamento deles. Eu nunca quis fazer você se sentir menos importante que seus irmãos. Você tem que acreditar nisso. Acredito que você não teve a intenção de me machucar, reconheci. Mas o impacto foi o mesmo, independentemente da intenção. Você sempre foi tão diferente, ela continuou. Tyler e Rebecca eram fáceis de entender. Seus caminhos estavam claros desde o início. Mas você sempre seguiu seu próprio ritmo. Eu nunca soube como me conectar com você. Você tentou? Perguntei. Você já tentou entender o que importava para mim, em vez de me pressionar para me encaixar em um molde para o qual eu não era feita? A pergunta pairava entre nós enquanto ela olhava fixamente para sua xícara de café. Achei que estava te protegendo, disse ela finalmente. O mundo recompensa certos tipos de sucesso. Eu queria isso para você. E quando encontrei o sucesso nos meus próprios termos, onde foi a comemoração? Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Eu não entendi. Não reconheci isso como sucesso porque não parecia o que eu achava que sucesso deveria ser. Ela olhou para mim. Aquilo foi um fracasso meu, não seu. Foi talvez a conversa mais honesta que já tivemos. Pela primeira vez, minha mãe estava me vendo de verdade, não como um reflexo decepcionante de suas expectativas, mas como a mulher que eu havia me tornado. Não posso mudar o passado, disse ela. Mas gostaria de entender o seu presente, a sua vida, se você me deixasse. Não foi uma solução imediata para anos de distanciamento emocional, mas foi um começo. Minha conversa com Tyler aconteceu 2 dias depois, durante um almoço em um restaurante tranquilo, longe da interferência da família. Ao contrário da nossa mãe, Tyler não tentou justificar ou explicar seu comportamento. Tenho sido um irmão terrível, disse-lhe sem rodeios. E eu nem percebi isso até ontem, quando Amanda comentou como eu te tratei todos esses anos. Levantei uma sobrancelha. A Amanda disse isso? Ele assentiu. Ela ficou furiosa com o que aconteceu no jantar de Natal. Disse que se sentia incomodada com a forma como a família te tratava há anos, mas que não achava que cabia ela dizer nada. Ele fez uma careta. Ela também ressaltou que eu competi com você a vida toda, mesmo quando você não estava competindo comigo. Competindo? Tyler, você sempre foi a estrela, a criança de ouro. E eu me esforcei até a exaustão para manter essa imagem, admitiu. Você tem ideia de como é assustador ser aquele que todos esperam que seja perfeito? Saber que qualquer fracasso seria amplificado porque o Tyler nunca falha? Eu nunca tinha pensado nisso dessa perspectiva antes. Parece exaustivo. Foi. É sim. Ele empurrou a comida pelo prato. Quando você largou a faculdade, uma parte de mim ficou com inveja. Você teve a coragem de se afastar de expectativas que não lhe serviam. Eu nunca fiz isso. Você ama ser médica, apontei. Eu amo. Mas odeio a política, a pressão, a comparação constante com outros médicos. Às vezes, me pergunto se eu teria escolhido diferente se tivesse tido uma escolha de verdade. Ele me encarou diretamente. Ver você construir algo nos seus próprios termos me fez questionar tudo sobre o meu próprio caminho. Era mais fácil ignorar suas escolhas do que analisar as minhas. Sinto muito, continuou ele, pelo apelido que você odeia, pelos comentários desdenhosos, por não ter te defendido com a mamãe e o papai. Por tudo isso. Mais tarde naquela semana, Rebecca me convidou para o apartamento dela na cidade, não o novo apartamento dos pais dela, mas o atual, um loft estiloso em um bairro moderno. Ao contrário de Tyler, cujo pedido de desculpas havia sido direto, Rebecca abordou nosso relacionamento de forma indireta.
Seu look naquela matéria de revista estava incrível, ela disse, efusiva, servindo uma taça de champanhe caro para cada uma de nós. Quem é seu estilista? Você devia me deixar te apresentar o meu. Era uma abordagem típica da Rebeca, focada nas aparências, tentando encontrar um ponto em comum através do externo em vez do interno. Mas, à medida que nossa conversa prosseguia, momentos inesperados de autenticidade emergiram. Sabe por que comecei a modelar? Ela perguntou abruptamente depois da segunda taça. Balancei a cabeça. Porque você é linda e fotogênica? Ela riu, mas não com o seu tom melódico de sempre. Porque era a única coisa que eu sabia fazer com que nem você nem Tyler conseguiam competir. Vocês dois eram tão inteligentes, sempre lendo e discutindo coisas que eu não entendia. Mas ser bonita, isso era meu. Rebeca, você não é só bonita. Você também é inteligente. Ela acenou com desdém. Não como você e o Tyler. Aprendi cedo que meu valor estava na minha aparência. Me apoiei nisso porque, pelo menos lá, eu poderia me destacar. Ela me olhou com um olhar penetrante. Você sabe como é ter todo o seu valor atrelado a algo que inevitavelmente vai desaparecer? Algo sobre o qual você quase não tem controle. Eu sabia como era ter seu valor atrelado a métricas externas em vez de valor intrínseco. Mas não tinha percebido que Rebeca sentia a mesma insegurança que eu, só que de uma perspectiva diferente. Fiquei com inveja quando vi aquela revista, admitiu. Não do seu dinheiro ou do seu sucesso, mas da maneira como escreviam sobre você, da sua inteligência, da sua visão, do seu impacto. Ninguém nunca escreve sobre mim desse jeito. Ainda não é tarde para construir algo diferente, eu disse a ela. Você tem mais a oferecer do que sua aparência. Ela parecia cética, mas pensativa. Talvez. Nem sei como isso seria. Eu também não sabia quando comecei, lembrei é para isso que serve construir o seu próprio caminho. À medida que o inverno se transformava em primavera, meu relacionamento com a família começou a mudar de maneiras sutis, mas significativas. Meu pai, sempre mais à vontade com ações do que com emoções, começou a me enviar artigos sobre a indústria de tecnologia com mensagens como: achei que isso poderia te interessar ou gostaria muito da sua opinião sobre isso. Minha mãe se esforçou para aprender sobre o meu negócio, fazendo perguntas que demonstravam que ela estava genuinamente tentando entender. Tyler e eu fizemos videochamadas mensais que se tornaram uma conexão surpreendentemente importante para nós dois. Rebeca começou a fazer aulas de negócios online, explorando interesses além da modelagem pela primeira vez. Nenhuma dessas mudanças apagou o passado ou curou instantaneamente velhas feridas. Ainda havia momentos constrangedores, mal-entendidos e ocasionais recaídas em padrões familiares. Mas também havia uma nova base de honestidade e respeito mútuo que não existia antes. As mudanças mais profundas, no entanto, ocorreram dentro de mim. O reconhecimento que eu antes buscava desesperadamente da minha família não definia mais meu senso de autoestima. Eu havia provado a mim mesma, mais do que a qualquer pessoa, que podia criar algo significativo nos meus próprios termos. Essa mudança interna também se manifestou na minha vida profissional. Comecei a usar minha plataforma para destacar empreendedores negligenciados, especialmente mulheres e minorias na área de tecnologia que, como eu, não se enquadravam nas expectativas convencionais de sucesso. Criamos um programa de mentoria e um fundo de capital de risco especificamente para fundadores de origens subrepresentadas. A cultura empresarial que construí contrariava deliberadamente a estrutura hierárquica com a qual cresci. Na Nexus, todas as vozes eram valorizadas, todas as perspectivas consideradas. Celebrávamos diversas formas de conquista, reconhecendo que a inovação advém de muitos tipos diferentes de inteligência e criatividade. Com a aproximação do Natal seguinte, recebi o esperado convite para a reunião familiar. Desta vez, porém, veio acompanhado de um bilhete pessoal da minha mãe: entendemos se você decidir não se juntar a nós, mas estamos trabalhando para melhorar e adoraríamos ter você aqui. De qualquer forma, estamos orgulhosos de você. Foi algo pequeno, apenas algumas frases escritas à mão, mas representou uma mudança radical na nossa dinâmica familiar. Pela primeira vez, minha escolha foi respeitada, meus limites reconhecidos. Minha presença foi solicitada, não presumida ou obrigatória. Depois de uma consideração cuidadosa, decidi participar não por obrigação ou esperança de validação,
mas por uma posição de força e pela crença de que os relacionamentos, assim como as pessoas, podem crescer e evoluir quando têm a oportunidade. Um ano depois, me vi novamente dirigindo para a casa dos meus pais no Natal. Muita coisa havia mudado desde a dramática revelação e saída em dezembro passado. Minha empresa continuou a prosperar, expandindo-se para mercados internacionais e lançando uma fundação focada em alfabetização digital em comunidades carentes. Pessoalmente, finalmente encontrei um equilíbrio entre trabalho e bem-estar, dividindo meu tempo entre Seattle e uma casa de praia recém-adquirida, onde pude me desconectar e recarregar as energias. O Natal da família Lawrence foi diferente este ano. A decoração ainda estava impecável, mas houve uma mudança sutil na atmosfera. Para começar, meus pais contrataram um fotógrafo para capturar momentos espontâneos, em vez do habitual retrato formal perto da árvore. Mais significativamente, os assentos no jantar foram dispostos em círculo, em vez do retângulo hierárquico dos anos anteriores, sem que as posições de cabeceira da mesa significassem maior importância. A troca de presentes, antes uma performance cuidadosamente orquestrada pelo meu pai, foi reinventada. Em vez de meu pai distribuir presentes com longos discursos, adotamos uma nova tradição. Cada pessoa escolhia um presente para um membro da família, escolhido por sorteio no dia de ação de graças. O foco era na consideração, e não no valor monetário, com cada presenteador compartilhando o motivo pelo qual havia escolhido seu presente específico. Minha mãe havia escolhido meu nome. Quando chegou a vez dela, ela pareceu estranhamente nervosa ao me entregar um pequeno pacote cuidadosamente embrulhado. Fiquei em dúvida sobre o que te dar, admitiu. Nada parecia adequado, mas então percebi que o que você mais apreciaria não é algo novo, mas algo que reconheça o passado. Dentro da caixa havia um delicado medalhão de prata. Quando o abri, encontrei uma pequena fotografia minha com cerca de 10 anos, sentada de pernas cruzadas no chão com um computador, o meu primeiro, cercada de livros e parecendo completamente absorta no que estava criando. Encontrei isso enquanto folheava álbuns de fotos antigos, explicou minha mãe. Me ocorreu que era você, verdadeiramente você, mesmo naquela época, criando, construindo, enxergando possibilidades que o resto de nós ainda não conseguia enxergar. Eu deveria ter reconhecido e celebrado esse espírito em vez de tentar redirecioná-lo. Foi talvez o presente mais significativo que ela já me deu, não pelo valor monetário, mas porque representava seu esforço para ver e reconhecer quem eu sempre fui. Tyler presenteou Rebecca com recursos para o pequeno canal de beleza que ela havia criado, com foco em cuidados com a pele que valorizam a idade, em vez do conteúdo focado na juventude que dominava o setor. Rebecca proporcionou ao nosso pai uma série de experiências que eles poderiam compartilhar, aulas de culinária, degustações de vinho, atividades que criassem conexão, em vez de apenas adicionar itens à sua coleção. As mudanças na nossa dinâmica familiar não foram perfeitas nem completas. Ainda havia momentos de tensão, velhos padrões que emergiam inconscientemente, suposições que precisavam ser questionadas. Mas também havia uma nova disposição para abordar essas questões diretamente, em vez de escondê-las debaixo do tapete de conversas educadas e apresentações. Depois do jantar, me vi sentado na cozinha com Tyler enquanto todos os outros estavam na sala jogando um jogo de tabuleiro. Ele estava estranhamente contemplativo, olhando para o copo de uísque. Sabe o que eu percebi este ano? Perguntou. Passei toda a minha vida adulta buscando marcadores externos de sucesso, as escolas certas, a especialidade certa, o bairro certo. Fiquei tão focado em cumprir metas que nunca parei para me perguntar se elas eram as metas certas para mim. São mesmo? Perguntei. Ele deu de ombros. Algumas sim, outras não. Adoro medicina, mas estou cansado da política. Amanda e eu temos conversado sobre nos mudar para uma comunidade menor, onde eu possa atuar de forma mais holística, com menos prestígio, mas com mais significado. Mamãe e papai teriam um ataque, observei. Ele riu. Provavelmente. Mas acho que finalmente estou pronto para tomar decisões sem me preocupar com a aprovação deles. Ele ergueu o copo em um pequeno brinde. Tive um bom professor nesse departamento. No ano seguinte, trabalhei com um terapeuta para processar as emoções complexas que cercavam meus relacionamentos familiares. Nem sempre foi fácil confrontar as maneiras pelas quais os padrões da infância moldaram meus comportamentos e expectativas na vida adulta. Houve sessões em que saí me sentindo vulnerável e exposta, tendo revelado mais uma camada da crença inconsciente de que precisava provar meu valor por meio de conquistas.
O interessante sobre a dinâmica familiar, observou minha terapeuta durante uma sessão particularmente esclarecedora, é que são sistemas em que todos desempenham um papel. Seus pais e irmãos não eram vilões, e você não era apenas uma vítima passiva. Todos vocês cocriaram padrões que serviam a certas funções, mesmo quando eram dolorosos. Qual a função de ser ignorada? Perguntei. Pode ter reforçado seu impulso para ter sucesso independente. Pode ter te protegido das expectativas sufocantes que seu irmão enfrentava ou do foco limitado na aparência que sua irmã vivenciava. Ela se inclinou para a frente. A questão não é atribuir culpa, mas reconhecer padrões para que você possa fazer escolhas conscientes sobre o que manter e o que mudar. Essa perspectiva me ajudou a encarar minha família com mais compaixão, reconhecendo que cada um de nós havia sido moldado pelo mesmo sistema de maneiras diferentes. O perfeccionismo de Tyler, o foco de Rebecca na aparência, as definições rígidas de sucesso dos meus pais, tudo isso eram respostas a forças maiores do que qualquer indivíduo. Entender isso não apagou a dor das exclusões passadas, mas me ajudou a liberar um pouco do ressentimento que eu carregava. Consegui reconhecer a dor e, ao mesmo tempo, reconhecer que a cura não exigia que minha família entendesse ou expiasse perfeitamente cada ofensa do passado. Exigiu que eu estabelecesse limites, me comunicasse honestamente e decidisse que tipo de relacionamento eu queria seguir em frente. Além da minha família imediata, eu havia construído uma família seleta de amigos e colegas que me viam e me valorizavam exatamente como eu era. Nathalie, que estava comigo desde os primeiros dias da empresa, agora era minha COO e minha amiga mais próxima. Minha equipe na Nexus havia se tornado uma comunidade unida por valores e visão compartilhados. Meu bairro em Seattle incluía um grupo diversificado de amigos que se reuniam regularmente para jantares onde a contribuição de todos era igualmente bem-vinda. Esses relacionamentos, construídos com base no respeito mútuo e na conexão genuína, serviram de modelo para o que uma interação saudável poderia ser. Eles me deram força para me conectar com minha família de origem sem buscar desesperadamente sua validação. Profissionalmente, o ano passado reforçou meu compromisso em criar tecnologias que conectassem, em vez de isolar, as pessoas. A Nexus expandiu-se além das ferramentas de produtividade para desenvolver plataformas que facilitassem a colaboração e a comunicação significativas, mesmo em meio a distâncias e diferenças. Nossa missão evoluiu de simplesmente tornar as pessoas mais eficientes para ajudá-las a trabalhar juntas de maneiras mais humanas e sustentáveis. Esse alinhamento entre valores pessoais e propósito profissional trouxe uma satisfação mais profunda do que métricas externas de sucesso jamais poderiam proporcionar. O crescimento contínuo e a lucratividade da empresa foram bem-vindos, mas eram subprodutos da nossa missão e não a única medida de sucesso. Ao olhar para minha família neste Natal, imperfeita, em constante evolução, tentando crescer à sua maneira, percebi que o verdadeiro império que construí não era apenas a minha empresa. Era a base interna da autoestima que me permitia interagir com o mundo de forma autêntica, criar conexões significativas e definir o sucesso nos meus próprios termos. A jornada não foi fácil. Houve revelações dolorosas, conversas difíceis e momentos de dúvida. Mas, ao me manter firme na minha verdade, finalmente criei a possibilidade de uma conexão genuína com minha família, com meus colegas e, mais importante, comigo mesma. A filha do meio, negligenciada, havia se tornado uma mulher que não podia ser ignorada nem definida pelas expectativas dos outros. O império que eu revelava não era apenas financeiro ou profissional. Era a soberania que eu havia reivindicado sobre a minha própria vida e a coragem de vivê-la autenticamente. Enquanto nos reunimos à mesa, compartilhando histórias e risadas neste Natal, penso na dinâmica familiar de vocês. Vocês já se sentiram esquecidos ou desvalorizados? Como encontraram sua voz e se posicionaram em relação à sua verdade? Adoraria ouvir suas experiências nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, clique em curtir, inscreva-se para ouvir mais histórias como esta e compartilhe com qualquer pessoa que precise de um lembrete de que seu valor não é determinado pelo reconhecimento dos outros. Obrigada por fazer parte desta jornada comigo, e desejo a você férias repletas de conexão autêntica e coragem para se fazer verdadeiramente reconhecida.